Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. Eu sou o Dr. Santiago Paes e hoje eu tenho uma figura incrível que eu gostaria de apresentar a vocês. Dr. Felipe Alvim, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Santiago. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui e espero que seja muito boa a nossa conversa aqui. Eu Tenho tenho, certeza que vai ser. eu tenho certeza. Felipe, a gente começa com uma brincadeirinha aqui que não é a fisiologia do exercício, mas a filosofia do exercício. Quem é Felipe Alvim? Cara, Felipe Alvim é um fisioterapeuta apaixonado por movimento, cara. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de praticar atividade física, né? E depois que eu eh, entrei na faculdade, estudei, me formei, continuei estudando depois, né? Cada vez mais eu me apaixono eh, por essa máquina que é o corpo humano, né? E comandada por um cérebro, e isso me encanta cada dia mais, cara. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que se mover, todo mundo tem que se manter funcional, né? E fazer o que quer. As pessoas têm que conseguir falar, eu quero correr, eu quero nadar, eu quero jogar futebol. Claro que eventualmente temos limitações, mas isso tem que ser a última da última da última opção, sabe? Acho que a minha missão é tentar manter todo mundo o mais funcional, o mais ativo possível. Eu acho que isso é o que me move. E você sempre teve vontade de fazer o mestrado, doutorado na fisioterapia? Como é que isso surgiu na tua vida? Santiago, eu na faculdade, assim, eu sempre gostei muito de número, eu sempre achei que à medida que a gente quantifica uma coisa, a gente consegue é, entender melhor aquele fenômeno, não é? E quando eu estava na graduação, eu queria fazer a disciplina de biomecânica que a grade da fisioterapia não oferecia. E eu fui na educação física fazer. E eu fiz a disciplina de biomecânica, era uma optativa, que me apresentou, assim, inicialmente, a possibilidade de quantificar o movimento, né? E só que foi só aquele gostinho, sabe? Aqueles 4 meses ali de uma disciplina, uma vez por semana. E aí eu falei, poxa, quero estudar isso mais, né? Como eu vou estudar isso mais? E aí eu descobri a pós-graduação em biomecânica, na Escola de Educação Física também, lá da UFRJ, e fui para lá fazer a pós-graduação em biomecânica. E aí eu fiquei completamente apaixonado naquilo e assim, a hora que acaba uma coisa, você tá, e agora eu vou para onde, né? Como é que eu vou aprender mais? Como é que eu vou estudar mais isso? E aí eu fui fazer o mestrado, depois eu fui fazer o doutorado, e aí durante esse período, né, a gente aprende que, é claro, é muito mais fácil falar depois que você passa por todas as etapas, né? Mas se aprende que você não precisa disso para aprender, né? Você precisa de vontade de aprender e Perfeito. dedicar um tempo a isso. Então, hoje em dia eu tenho meu tempo, uma parte do meu tempo, obviamente, reservada para aprender. Então, eu toda semana eu aprendo alguma coisa nova, eu estudo alguma Perfeito. coisa nova, sempre relacionado ao movimento, e isso me deixa muito feliz, muito E de satisfeito. onde saiu a ideia da tua clínica? O que que é a tua clínica? Fala um pouco pra gente sobre isso. Santiago, minha clínica é a Resulta Análise de Movimento, né? Eu gosto de contar que durante a graduação eu tinha alguns professores que incentivavam muito a gente a fazer análise de marcha dos nossos pacientes, né? E às vezes a gente colocava um paciente para andar, né? E aí, ó, é, pede lá o seu fulano para vir andando e olha no quadril, olha o joelho, olha o tornozelo, coluna. Você tem que ver o que ele está fazendo enquanto ele está andando. Seu fulano, pode vir. Aí todo mundo olhando pro seu fulano, assim, né? E aí, seu fulano andava 5 metros, 6 metros, naquele espaço limitado ali que a gente tinha no ambulatório. E aí o professor virava e falava assim, aí, viram? E aí a gente olhava um pro outro e falava assim, ouviu o quê? Né? Ó, o joelho flexionou um pouco mais do que deveria.
E a gente, pô, caramba, é mesmo? Quanto? Sou fulano, vai de novo lá pra gente ver. Aí todo mundo de olho no seu fulano. Aí o seu fulano vinha. E agora? Viram? Cara, ainda não. Sou fulano, vai lá de novo, por favor. Resumo da ópera. 45 minutos se passavam, o seu fulano já tinha ido e voltado umas 35 vezes, né? A gente tinha que olhar um movimento que o normal era 20 graus, às vezes o seu fulano, coitado, estava fazendo 25, você tinha que identificar essa diferença no olho, numa fração de segundos, e embora eu gostasse muito de fazer isso, eu enxergava muito a importância de se fazer isso, né? Porque a marcha, a caminhada é o que a gente mais faz no nosso dia a dia, praticamente, né? Então, eu não concebia a hipótese de um fisioterapeuta não avaliar o paciente dele andando, né? Mas aquele tipo de avaliação me deixava meio frustrado, assim, sabe? Poxa, que está acontecendo ali, né? Isso é tão importante, mas eu não estou conseguindo. E aí isso me incentivou a tentar a partir mais para essa história da quantificação e tudo mais. E aí, cara, é, a gente na época o conhecimento a respeito disso era muito limitado, né? E as possibilidades técnicas para isso eram muito reduzidas, né? Você vai comprar, se na época, 10 anos atrás, se eu fosse comprar um equipamento de análise de movimento, né? Com taxa de importação, dólar e tudo mais, você chegava nos 500 mil para mais, né? Cara, 500 mil reais para mais. Então as duas coisas eram proibitivas, né? O conhecimento técnico e a tecnologia, tá? Só que aí eu falei, bom, o dinheiro eu não tenho, mas o conhecimento eu vou conseguir, né? E eu comecei a estudar isso e, de fato, eu fui, né, uma década de estudo e, como eu falei, estudando até hoje, perfeito. fui aprendendo a fazer essa coisa. Até o momento em que eu voltei para o Rio de Fora, eu fui fazer o doutorado no Rio, eu voltei para o Rio de Fora, comecei a dar aula na graduação, e aí eu falei, bom, agora é a hora que eu preciso ver como eu vou resolver isso, né? Porque eu quero resolver aquele problema que eu comecei a identificar lá na graduação, né? De fazer uma avaliação, de fato, quantitativa, e oferecer, disponibilizar isso para os profissionais que lidam com o movimento. E aí veio a ideia da Resulta, né? Eu com mais uns sócios, a gente na época conseguiu viabilizar a compra de um equipamento, né? De lá para cá, essa tecnologia está cada vez mais barateando, então a gente conseguiu na época ainda, não vou dizer que foi barato, mas a gente conseguiu fazer a Acontecer. compra e aí a gente começou. E aí começa outro desafio, né? Porque você tem o conhecimento técnico, você tem a tecnologia, mas agora você tem o desafio da inovação, de mostrar isso para as pessoas, de tornar a informação palatável para aquele que está recebendo ali Uhum. os dados, e a gente deu eh, muita, muito com a cara na parede nesse tempo todo, né? A gente está aí com quase 5 anos de resulta, e pra você ter ideia, eu falo pra caramba, eu Fica à posso. vontade, querido. Fica à vontade. Pra você ter ideia, o primeiro paciente que foi na Resulta, a gente fez uma avaliação dele, né? E aí eu com aqueles dados, ele foi embora, eu falei, beleza, né? Agora eu vou fazer o laudo aqui explicando. Eu fiz quase uma dissertação de mestrado. Eu demorei 12 horas para fazer o laudo, Que e o isso. laudo de texto tinha 10 páginas. Porque eu queria colocar tudo aquilo que estava na minha cabeça, que eu estava enxergando ali naqueles gráficos, para fora, né? Resultado inútil do ponto de vista de produto, Claro. da utilidade da informação para alguém que está recebendo essa informação, absolutamente inútil. Muita informação é desinformação. Mas eu Exatamente. entendo que a emoção estava ali latejando. Exatamente. Eu queria colocar aquilo para fora e eu lembro, né, da Isabelle, minha esposa, falando assim, você vai ficar o dia inteiro aí mesmo? Era para isso que você queria abrir E essa eu? clínica, né? Isso era um domingo, sabe? Tô Porque no brincando. final de semana eu Claro. trabalhava. Aí ela,
Não, e aí eu caí na real, falei, não, peraí, né? Depois de um tempo, né? Eu tenho por característica tomar as decisões bem tranquilamente, sem tentando não me apavorar, né? Eu falei, não, peraí, realmente tem alguma coisa errada. Porque se a minha ideia é contribuir, né, eu tenho que entregar informação que de fato ajude, né? Perfeito. Então, hoje em dia, né, resulta o laudo uma página no máximo. Se tem 2 páginas de laudo, alguma coisa precisa sair que não é importante. Mas se Então, quiser discutir, aí. aí tem, os gráficos vão todos, sabe? Mas, As informações, os dados vão todos. Assim como numa ressonância magnética, as lâminas estão todas lá. Né? Um profissional que quiser pegar aquele exame e olhar detalhe por detalhe da anatomia do paciente, ele vai ver, perfeito, né? E a gente entrega isso para o profissional e para o paciente. perfeito. Mas aquela informação ali rápida, a gente tenta destacar em até uma página. E em relação ao esporte, ou em relação a atletas, ou até mesmo praticantes de musculação, como você lida com essa demanda? Como a tua clínica ela consegue auxiliar na prescrição dos treinos de musculação, ou talvez no aumento da performance dos atletas? Como é que funciona isso? Santiago, o que a gente faz, né? Vou tentar resumir aqui o que a gente faz Perfeito. para depois eu tentar te explicar como que é a aplicação disso no dia a dia do profissional. Tá? Então, a gente usa um sistema que a gente chama de sistema de sensores inerciais. Tá? É um conjunto de sensores do tamanho de uma caixinha de fósforo. Então, eu coloco um sensor em cada pé, um sensor em cada perna, um em cada coxa e alguns sensores na coluna da pessoa que vai lá fazer a avaliação. E aí, antes de posicionar esses sensores, eu tenho uma conversa com a pessoa e eu tento identificar qual é a demanda dela. É claro que muitos profissionais que já mandam os pacientes para lá já me passaram um relato, então eu já sei mais ou menos o que eu preciso fazer com aquela pessoa. Como se fosse uma análise postural. É, só que quase uma análise postural, tá? Esses sensores, eles são sensores de movimento. Ah, legal. Então, por exemplo, se eu tenho um sensor no pé É e um dinâmico, né? sensor na perna da pessoa, se a pessoa anda, corre, salta, um Perfeito. sensor se movimenta em relação ao outro e eu Uhum. tenho indiretamente o ângulo do tornozelo. E a precisão do equipamento, cara, é de 1/10 de grau. Então, Caramba. assim, se ele se movimentou ali um mínimo, eu tenho essa informação. Então, eu faço a avaliação da marcha, da corrida. Então, aquela história lá do seu fulano que estava andando e o joelho dele estava se movimentando 3 graus para lá ou para cá, hoje eu tenho essa informação e não precisa ser nem 1 grau, pode ser meio grau. É claro que a gente tem uma quantidade de alteração que a gente deve se preocupar ou não. A gente pode falar mais disso daqui a pouco. Uhum. Mas aí eu vou fazer a avaliação da marcha, da corrida, dos saltos, subida e descida de escada, atividades de membro superior, cadeia aberta, cadeia fechada. Né? Isso vai depender da demanda daquela pessoa específica que está ali na clínica naquele momento. E Uhum. aí eu pego essas informações, né, esse movimento que a pessoa realizou lá dentro da clínica, e transformo em valores em números, por exemplo, a velocidade da marcha, a cadência da corrida, número de repetições num teste de cadeia cinética fechada de membros superiores. Então eu tenho alguns parâmetros e tenho os ângulos articulares. Então, o joelho se comportou dessa maneira, o quadril daquela maneira, a pelve, coluna, tornozelo, certo? E aí, vamos supor que eu tenho lá estou avaliando um atleta. E um atleta que corre, que a gente chama de amador profissional, que é aquele atleta que ele treina a corrida, ele leva a sério a corrida, mas ele não vive de corrida. Perfeito. E é muito comum a gente ter em algumas épocas do ano a troca do planejamento do treinamento. Então a pessoa que às vezes está acostumada a correr 5.000, está acostumada a correr 10.000, ela fala assim, poxa, no final do ano eu queria correr uma Uhum. meia, né? Será que dá? E aí o treinador dela vai falar assim, não, dá, desde que a gente consiga estabelecer um planejamento aqui, um treinamento. E aí essa pessoa vai lá na clínica. E a gente já sabe
né? A gente já tem informação da literatura que diz o seguinte: aumentos muito grandes no volume de treinamento podem aumentar o risco da pessoa sofrer uma lesão. Então ela vai lá na clínica, a gente coloca ela para correr, né? Aproximadamente na mesma velocidade que ela treina regularmente, e a gente vai procurar fatores de risco já descritos na literatura para lesão musculoesquelética relacionada à corrida. Ortopédicos que você fala? Ortopédicos, Perfeito. tá? Então, por exemplo, a gente tem que a queda da pelve contralateral durante o apoio. Então, você está correndo, você está apoiado num pé, depois apoiado no outro, apoiado num pé, apoiado no outro. Quando você está, por exemplo, apoiado no pé direito, a nossa pelve do lado esquerdo ela dá uma caidinha. Isso é normal. Se ela cair demais, a gente chama isso de drop pélvico, isso é um fator de risco para lesão. Fator de risco, por exemplo, para síndrome da banda iliotibial, né? Que é uma dor lateral da coxa, assim. E aí, se a gente identifica isso antecipadamente, a gente informa isso, vai lá no laudo, olha só, identificamos queda da pelve contralateral excessiva, e isso acontece provavelmente por instabilidade posterolateral da pelve ou instabilidade abdominal. E aí, isso fornece para o treinador informações que ele pode acrescentar no treinamento de força dele para fazer com que o atleta consiga manter o volume de treino necessário e correr a maratona no final do ano, né? Então a gente tem algumas histórias tristes assim, né, que a pessoa, poxa, eu comprei o pacote, aí eu e minha esposa compramos um pacote para a maratona de Boston, né? Só que eu no meio do caminho eu machuquei. E aí eu viajamos os dois, mas só ela correu, né? Então é isso que a gente quer evitar, né? Isso é um exemplo, mas a gente acha Perfeito. que a vontade, o fato da pessoa querer praticar uma atividade qualquer, a gente tem que fornecer meios para que ela consiga é, executar, exercer essa atividade no futuro. Perfeito. Então é assim que a gente trabalha. Isso do ponto de vista preventivo, né? Ou a gente pode receber lá um atleta que tem algum sintoma relacionado à corrida. Então, canelite, síndrome da dor patelofemoral, tendinopatia de Aquiles, a própria síndrome da banda iliotibial. Então, a gente faz a avaliação desse atleta e a gente vai identificar se existem fatores de risco associados a essa disfunção, a essa lesão, Condição, a essa talvez. condição, isso. E aí, a gente informa isso para os profissionais que atuam junto com essa pessoa, e aí a gente vai ver qual é a melhor abordagem, né? E aí a gente tem uma longa discussão, a gente pode ter uma longa discussão de quando, a partir da identificação de uma alteração, gerar uma conduta, né? Eu tento ser o menos intervencionista Perfeito. possível. Eu acho que Deixa com o treinador, né? exato. E assim, o importante é manter o movimento. Ah, mas Perfeito. tá fazendo tal coisa, muda o padrão. Eu sou muito conservador quanto a isso. Eu acho que a gente tem que mexer o mínimo possível, né? Não é porque a gente tem muita informação que a gente tem que sair fazendo Sem tudo. dúvida. Até porque tem, às vezes tem um padrão viciado, né? Talvez que o Exato. próprio sistema nervoso central ele vai ajustando por conta E disso. se a pessoa faz isso há 20 anos, 30 anos, Já, ela já está muito adaptada àquela perfeito. situação. Então eu vou tirar a carga de uma determinada região, essa carga vai para outra. Para outra, Eu não, compensa. eu não sumo com a carga. Eu Perfeito. tenho uma pessoa de 70, 80 quilos que está correndo uma determinada velocidade. Ela precisa absorver impacto, ela precisa impulsionar, né? E aí, não, agora eu vou de um dia para o outro, eu vou virar para ela e falar assim, agora Não corre desse jeito, corre, não faça corre com isso. calcanhar, não, corre com um antepé. É, acabou. Acabou, sabe? E aquele tendão de Aquiles ali que estava acostumado a ter uma demanda, agora ele tem uma demanda duas vezes maior, Sim, do dia para a noite. E aí vai dar problema, vai. né? Às vezes eu sento lá, né? Pois não, o que que eu posso te ajudar? Eu tô com muita dor na panturrilha, porque o fulano disse que eu tinha que correr com o antepé. Dá vontade de nem avaliar. Eu falo assim, para de correr com o antepé e vai Exato. embora.
sabe? Exato. Porque não. É claro, existem situações em Sim, que a mudança no padrão de movimento pode ser útil, mas isso tem que ser feito de maneira planejada, perfeito. né? Com a preparação das estruturas que vão receber Uhum. carga, né? Então, se eu mudo a maneira do sujeito correr, ele vai aplicar força em outros Uhum. lugares. Então, eu preciso preparar essa região, eu preciso treinar, fazer essa mudança gradativa para fazer isso com segurança. E sempre Perfeito. a última opção, né? Claro. Eu sou muito mais a favor de identificar a fragilidade do indivíduo. Vamos melhorar aquela capacidade, né? A gente pode regular um pouco o volume, ó. Pega um pouco mais leve por Sim. enquanto, vamos associar aqui um treinamento de força, uma Específico, estabilidade talvez. específico, e aí depois a gente volta a aumentar o volume e volta a botar Perfeito. carga de novo para ver Uhum. se a região vai conseguir, vai aguentar. Perfeito. Agora, não, o joelho tá doendo. Ah, é porque você encosta, você toca o chão com o calcanhar, passa a tocar o chão com antepé. E aí passa a doer panturrilha. O É, que que você resolveu, né? exatamente. Então, do mesmo jeito, né, que a gente tem, então, a gente reclama muito, às vezes o paciente vai num profissional, o profissional fala assim, está proibido de correr. Ah, é muito fácil falar que resolveu o problema de alguém assim, né? Então, antes ele corria, sentia dor correndo. Então não corre mais. Tá resolvido, não vai sentir nunca mais a dor, concordo. Isso, na minha visão, é um absurdo, É, não né? resolveu o Não problema. resolveu o problema. Mas ao mesmo tempo, quando você gera uma conduta, assim, não corre assim, não, corre assado. Você tirou o problema de um lugar, né, e empurrou o problema para o outro. Agora, esse problema no outro lugar, né, a dor na panturrilha que vai aparecer com o cara correndo na ponta do pé daqui a alguns meses, às vezes ele não vai botar na sua conta. Ele vai falar assim, fui no fulano, o fulano resolveu meu problema, falou que eu tinha que Agora correr. apareceu em outro lugar. Agora, vou voltar lá no fulano, É, entendeu? perfeito. Então, a gente, com essa história, Uhum, né, de a gente tem muita informação, né, o que a gente estava conversando agora há pouco, perfeito. né, que a ciência ela está muito aí na nossa mão para a gente usar as informações de Uhum, maneira muito rápida, é, isso gera uma oscilação muito grande, nas condutas recomendadas, né? Ah, vamos fazer isso, vamos correr todo mundo com antepé. Ah, agora vamos usar todo mundo tênis com placa de carbono. uhum, Vamos todo mundo usar tênis com drop alto, drop baixo. E nada disso se aplica a todo mundo, sabe? A gente tem muita informação, isso é ótimo, mas a gente precisa saber pegar essa informação e ver caso a caso onde essas coisas se aplicam melhor. Para aquele paciente, para o Santiago Paz que vai correr, o que é perfeito. melhor para ele? É fazer o contato de um jeito, do outro, tênis, mas isso vai depender, não é só da sua mecânica de corrida. O que a gente Uhum, faz na Resulta é te dar informação da mecânica. Mas o profissional precisa sentar lá e pegar, tá, a mecânica é essa, mas a rotina diária é essa, ele consegue treinar tantas vezes por semana, a alimentação tá assim, tá dormindo bem, tá dormindo mal, e ele vai juntar isso e vai entregar pro cliente qual que dele. é a peça do quebra-cabeça que agora a gente vai ter que. Exatamente, exatamente. Ô, Felipe, me responde uma coisa. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas. Essa primeira, ela vai direcionar para a segunda. É, lá na clínica, vai mais a galera da musculação ou vai mais a galera da endurance? Mais a galera da Endurance. Eu imaginei, eu É imaginei. mais a galera. Embora eu atenda pessoas, praticantes de musculação também, mas eu tenho uma demanda maior do pessoal do Endurance. Por que a galera da musculação boicota tanto, foge tanto, se é tão importante quanto? Santiago, eu acho que o primeiro fator que contribui para isso é uma característica intrínseca à prática da atividade. Cultural, não? Não, pra você ter ideia, pessoas que correm, a corrida tem uma incidência de lesão de
depende de um pouco da literatura, depende de quem, do público que foi pesquisado, da Mas maior que a definição de musculação. lesão, muito maior que a musculação. Então, a corrida, o sujeito pode ter até 30 e tantas lesões por a cada 1.000 horas de Uhum. prática, na musculação o cara tem duas. É muito mais seguro a musculação, Então a galera escolhe mais por conta da lesão. mais lesão. Então, a avaliação preventiva é muito menor. Perfeito. Certo? Assim, a gente, como profissional que lida com a função, a gente está sempre, com a saúde das pessoas, a gente está sempre incentivando as pessoas a agirem de maneira preventiva, né? Perfeito. Porque você identifica um problema em potencial muito antes, Uhum. né? Você consegue intervir com muito mais facilidade, ou se você Perfeito. não vai intervir, você já espera o que pode acontecer, Perfeito. né? E ao menor sinal você já resolve aquele problema. Agora, as pessoas são muito. Deixa acontecer, né? E é Perfeito. uma característica Mas se nós normal das fôssemos pessoas. não pensar na lesão, né? Trazendo um pouquinho de uma realidade mais para a galera da musculação, o que talvez poderia justificar ou poderia fazer um convite para a galera que treina na musculação e qual benefício ele vai ter quando ele procurar essa análise? Então, embora a musculação seja uma atividade que ela tenha, em comparação à corrida, um índice de lesão menor, a musculação ela também gera lesão, certo? É, algumas pessoas talvez se arrepiem assim com a musculação gera lesão. Que absurdo, você vai falar que musculação. Gente, qualquer Qualquer aumento de demanda gera pode aumentar. aumento de sobrecarga tecidual. Perfeito. Isso é normal, tá? Dizer que musculação aumenta a lesão é em comparação ao sujeito que está em casa sentado, Exato. certo? E é muito melhor se colocar em risco de sofrer uma lesão ou outra do que ficar em casa sentado. Isso a gente não precisa ficar discutindo, não é? Agora, a gente não pode jogar em nome da recomendação, né, da atividade física ser muito importante para as pessoas, a gente não pode jogar a sujeira para baixo do tapete e falar assim, não, vai lá, se você machucar, depois a gente vê. Não, a musculação também pode gerar lesão. E aí, como que a análise, a avaliação funcional, biomecânica do movimento pode contribuir? A gente tem, durante a realização de uma sessão de treino, a realização de diversas atividades com sobrecarga, certo? E essas atividades, elas têm como objetivo aumentar a demanda muscular, tudo bem? Acontece o seguinte, quando a gente tem uma, como é que eu vou dizer? Uma incapacidade muscular, né, a gente começa a gerar movimentos acessórios desnecessários. Ou a gente começa o que a gente chama de compensações, Exato. certo? Então, exemplo, a pessoa faz um agachamento a fundo, né, ou um agachamento passada, com drop contralateral da pelve, com valgismo do joelho, né, com pronação excessiva do pé. E a tendência, né, quando a gente está fazendo um treinamento para melhorar a força, fazer hipertrofia, melhorar isso, você precisa colocar carga, né? E às vezes a carga que o seu quadríceps aguenta, né, não é a carga que a musculatura intrínseca do seu pé aguenta. Então você coloca muita carga, porque você está preocupado ali em fazer um agachamento com muita intensidade, mas você tem pequenas outras estruturas que não suportam aquela demanda. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente, exatamente. Né? Então você começa a ter ah, uma dorzinha no joelho aqui, uma dorzinha no e isso limita a evolução do treino, Perfeito. não é? Isso limita a evolução do treino. Eu não estou conseguindo aumentar a carga, porque mais do que isso, o meu joelho reclama, meu quadril reclama, a minha lombar reclama, não é? O meu ombro.
né? Tendão de cabeça longa de bíceps por instabilidade escapular. Acho que a maior chance é essa tendinite na cabeça longa do. Isso a gente vê assim, semana O cara passada. termina, o cara coloca a mãozinha aqui, até porque você Exata, tem uma anteriorização de ombro também, uma hipensifose, mobilidade exatamente. nunca nem vi, né? Exatamente. E aí, cara, o que eu acho que é muito interessante é o seguinte: a gente às vezes tem um sintoma, né? Uma dor no ombro, a palpação se identifica lá uma inflamação em potencial ali no tendão da cabeça longa do bíceps, mas você tem três, quatro ou cinco possibilidades diferentes do que pode ter causado aquilo. Né? Então você pode ter uma subluxação do tendão passando ali por cima do tubérculo maior do úmero, você pode ter uma discinese escapulohumeral durante atividades no plano frontal, no plano escapular, durante a flexão de ombro, atividade de cadeia aberta, atividade de cadeia fechada, com deficiência de estabilização de romboide com o serrátil anterior, estabilização estática, estabilização dinâmica e uma avaliação do movimento, a gente consegue pelo menos começar a discriminar uma coisa da outra. E isso dá o quê? Dá informação objetiva para o profissional falar assim, ó, peraí, eu vou acrescentar aqui, né, alguma coisa que melhore a capacidade de estabilização de romboide e serrátil, Ou um exercício um específico, um exercício desenvolvimento em Y, que a galera negligencia muito, um manguito, né? is- Rotação externa. e ele consegue usar essas informações para justificar para o aluno dele o porquê que ele está fazendo esse exercício. Perfeito. Porque às vezes esses exercícios, às vezes eles têm baixa adesão, Sim. porque a pessoa fala assim, isso aqui é bobagem. E culturalmente também, né? É, O elástico, ou carguinha pequena, tô fazendo fisioterapia, é sempre essa, né? não é? Então, cara, só que se você vira para um aluno, eu imagino, né? Não sou personal trainer, mas eu também lido com pacientes. Se você vira para alguém e fala assim, ó, faz isso aqui para mim, e a pessoa fala assim, por quê? Faz. Preciso que você faça isso aqui. Pode ser que a pessoa faça. Se ela confiar muito em você, ela vai fazer. É, Agora, se você falar, ó, eu preciso que você faça esse exercício total. aqui. Por quê? Por causa disso, disso, Isso aí. disso, 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 disso. E a gente vai fazer isso durante tanto tempo, depois a gente vai ver de novo, se melhorar a gente para de fazer. Isso aí. A adesão muda, Por isso que conhecimento liberta, né, Felipe? liberta, liberta. E aí, você explicou o porquê que aquela pessoa precisa fazer aquilo, ela vai fazer, né? Ou a chance dela aderir àquilo é muito maior. E aí, cara, a chance do resultado vir, consequentemente, é muito maior. Então, assim, a gente consegue. E o principal disso, que eu acho, é manter a pessoa ativa. Porque, no final das contas, eu falo sempre, né, que a gente fica lá olhando gráfico, olhando número, mas a gente não tá lá olhando gráfico, olhando número, porque a gente gosta da informação pela informação. A gente gosta de pegar e transformar aquela informação em alguma coisa útil para o sujeito, Que faça que sentido, né? faça sentido, né? E dentro dessa conversa toda tá a utilidade da informação. É você entregar a informação de maneira mais digerida possível para o profissional, para ele pegar, olhar e falar assim, beleza, então eu tenho que fazer isso. Porque foi identificada essa e essa e essa alteração no meu cliente. E aí, cara, ó, ele vai virar para o cliente e vai falar, ó, a gente precisa fazer um treinamento de estabilidade Exatamente. dinâmica do ombro, senão a chance disso aqui estourar nos próximos 6 meses é maior. E aí você vai precisar ficar mais 6 meses de molho. E aí você vai desanimar de treinar. E aí você não vai voltar. Aí você vai ficar gordo. Ninguém vai falar assim, né? É Mas assim. E é legal que a perspectiva de evolução, ela transcende uma visão única e exclusivamente voltada para massa muscular e percentual de gordura, não é? exatamente, exatamente. É movimento. É movimento, é função. Porque o corpo foi feito para se movimentar, não é? Com maior ou menor intensidade, fazendo um agachamento, fazendo um, é, um levantamento de peso olímpico, correndo, subindo escada, descendo escada, ou o senhorzinho
se locomovendo da maneira que ele consegue Perfeito. da cama dele para o banheiro. Eu sou apaixonado, como eu te falei, no movimento. E Perfeito. eu acho que a demanda de cada um vai ser aquela que a pessoa quiser, o que ela quiser fazer. E é o que vai balizar o trabalho dos outros profissionais. Né? O Perfeito. fisioterapeuta, o profissional de educação física, o nutricionista, o médico. Né? A gente está ali para servir o que aquela pessoa quer. Não é o que a Concordo. gente quer. Perfeito. Né? Vou fazer uma pergunta polêmica, posso? Não? Pode, claro. É, Eu não sei se eu vou se não, responder à se altura, não mas. tivesse uma polêmicazinha É. aqui, eu acho que não justificaria. Felipe, querido, as mulheres precisariam de mais atenção que os homens? Culturalmente falando, nós sabemos que o homem geralmente ele não vai muito ao médico, ele não procura tanto auxílio. Mas por outro lado, numa perspectiva genética, nós sabemos que a mulher tende a ter o ângulo Q do quadril ah, um pouquinho mais lateralizado, né? Um pouquinho a gente tem uma disfunção em relação a isso, que vulnerabiliza muito mais a mulher a ter um valgo e também uma síndrome patelofemoral, uma condromalácia patelar e por Sim. aí vai. Nessa perspectiva e com essa justificativa, você acreditaria que um precisa de mais atenção que o outro? Qual é a tua visão em relação a isso? Você achou ela polêmica, não? Eu achei um É, pouco, mas mas eu só acho um que pouquinho, né? um Mas tem pouco. sentido? Faz total sentido. Então, Santiago, eu acho que a gente, é, ao avaliar, ao lidar com homens ou mulheres enquanto nossos pacientes, nossos clientes, a gente tem que saber que são corpos diferentes. perfeito. Então, eu acho que não é tanto uma questão de um precisa de mais atenção do que o outro, mas um corpo é diferente do outro, como você bem falou, né? Pelvis femininas são mais largas, né? Evolutivamente, isso foi acontecendo assim por conta da necessidade do Do parto parto. natural, né? Só que isso aumentou a distância do braço de resistência, do peso do quadril em relação ao centro articular do quadril, o que aumentou a demanda de estabilização na musculatura posterolateral do quadril, glúteo médio e glúteo máximo. Então, o drop pélvico, a queda pélvica em mulheres é maior do que em homens, certo? Toda mulher tem o drop pélvico maior do que homens? Não, absolutamente não. Né? A gente está aqui generalizando, mas cada caso é um caso. Então a gente tem que olhar para a mulher praticante de atividade física, aquela mulher que está querendo se movimentar, e esse foi um exemplo que eu dei. Né? Se a gente pega uma mulher na altura dos seus 55, 60 anos, ela vai ter densidade de massa óssea muito diferente de um homem de idade equivalente. A gente tem que conhecer essas diferenças e tem que fazer transformar essas diferenças em orientações, em condutas, para que cada um saiba como o seu corpo funciona e reconhecer o bom funcionamento ou o mau funcionamento e agir de maneira apropriada. Né? Então, não acho que precisa de mais atenção, mas a gente precisa saber aonde a gente está olhando. Perfeito, perfeito. E agora sim, saindo um pouquinho da polêmica, né? Se nós fôssemos analisar tanto o contexto da literatura, mas também principalmente a tua experiência, o que chega mais para vocês lá em se tratando de descompensações, de comprometimento ósseo-mioarticular, tanto de homens quanto para mulheres? Santiago, você diz no geral. No geral. E também lá na clínica também. O que que apresenta muito, né? Ó, a gente tem mulheres com síndrome da banda iliotibial, lesão de quadril. A gente tem muito problema. Nas mulheres, a gente tem muito mais, uma tendência maior a ter problemas proximais, vamos chamar assim. Então, quadril, pelve, coluna, lombar, tá? Enquanto nos homens. É mais joelho, tornozelo, as canelites, fasciite plantar, tendinopatia de Aquiles. Agora, eu tô te respondendo pela minha lembrança Claro, aqui dos perfeito. casos mais recentes, sabe? Aham, Isso é,
talvez não tenha uma relação com o que a gente tem na literatura, mas é o que a gente vê muito lá. Então, mulheres com tendinites de glúteo médio, glúteo mínimo, bursite trocantérica, aquela dorzinha no quadril que atrapalha para andar, fica muito tempo sentada, na hora que levanta, incomoda, né? Isso é relativamente frequente em homens também, mas nos homens tem muito aquele histórico de comecei a treinar, gostei, empolguei, em 2 meses eu estava correndo 15 quilômetros. E aí eu tendão de Aquiles, fratura por estresse, tem bastante coisa assim, eu acho que um pouco mais comum em homens. Perfeito. E você, se você fosse pensar num conselho que você daria para uma pessoa para investir nisso, ou talvez uma pessoa que acredite que isso não faz tanta diferença, o que que você diria para essa pessoa? Porque no passado a gente tinha muito essa questão do, vai lá no fisioterapeuta, faz uma análise, e aí muitas vezes a gente escutava assim, mas não tá doendo nada, eu tô tudo tranquilo aqui. E, enfim, então, dentro desse espectro da pergunta, assim, o que que você diria, talvez, para uma pessoa que acredita ou seja relutante em relação a fazer uma análise lá na Resulta, ou talvez trazer essas informações para a vida dela? Santiago, eu acho que é muito importante a pessoa, em qualquer situação da vida dela, ela tentar se cercar das pessoas mais capacitadas, Legal. sabe? Porque se eu quero correr, eu tenho que procurar alguém que entenda de corrida. Eu posso botar um tênis e sair correndo? Pode, pode. Agora, se a gente está falando em benefício para a saúde, benefício perene, né, em viver mais tempo melhor, com mais qualidade, a gente tem profissionais muito capacitados para ajudar nisso, né, em todas as áreas. E a gente, na Resulta, a gente tenta ser uma referência nessa parte específica de todo esse contexto que é a saúde do movimento, né? Então, na parte da mecânica do movimento, a gente está entre os melhores, que são as pessoas mais capacitadas. Se alguém me perguntar, então toda pessoa que começa a correr ou toda pessoa que começa a fazer musculação, ela precisa fazer uma avaliação? Eu não vou virar para você e falar assim, precisa, porque eu quero que todo mundo faça fila na porta da Resulta para fazer uma avaliação. Não é isso. Mas existem critérios, né, que a gente consegue delimitar para falar aqui é importante fazer uma avaliação, aqui não é importante fazer uma avaliação. E quando a avaliação é bem indicada, Santiago, quando a pessoa, às vezes o profissional está na dúvida, ele manda uma mensagem: olha só, eu estou com um cliente assim, assim, assado. Você acha que vale a pena fazer uma avaliação? Várias vezes eu já respondi: ainda não. Espera mais um pouco. Às vezes isso melhora. É normal isso acontecer logo no início. Às vezes, não, é importante, vamos fazer a avaliação. Quando isso é feito e quando o acompanhamento é bem feito, não tem erro, cara. Não tem erro. Então, se o objetivo é fazer bem feito, fazer e se manter ativo, saudável, fazendo uma atividade física, as melhores pessoas são sempre as mais indicadas. E eu tenho muito orgulho de falar que a gente está nesse grupo, sabe? Que a gente trabalha com os melhores profissionais de fora. Perfeito. Que coisa boa. Para a gente chegar aqui na nossa finalização, né, tem uma perguntinha também polêmica que eu Você gostaria tá, de. você tá gostando de me jogar Eu adoro, na eu roubada, adoro. né? Tem que aproveitar, né? Vamos lá. Na tua experiência também e pelo que você possa identificar, talvez fique à vontade, existe algum exercício que você classifica como um exercício que as pessoas mais fazem de maneira errada? Se a gente fosse falar assim, a maioria das pessoas, talvez muitas pessoas, não fazem esse exercício ou esse movimento corretamente e por aí vai. O que você diria? Talvez eu achei essa mais polêmica que a anterior. Gostei então nesse aspecto que eu acertei na É, polêmica. eu acho assim,
Isabelle, minha esposa que é fisioterapeuta também, tem uma máxima muito boa que é a seguinte: o exercício bom é exercício feito, Perfeito. certo? E eu concordo muito com isso. E se a gente pegar pela lógica, o exercício ruim é o exercício que você não faz. Tá? É claro que exercícios que demandam estabilidade articular muito grande, algumas pessoas, principalmente iniciantes no esporte, querem já começar a fazer esses exercícios, né? Mesmo sendo iniciantes, sem um trabalho, sem uma preparação, sem um treino de estabilidade articular, né? E isso pode ser problemático, mas ainda assim, se eu falar assim, esse exercício aqui ele é ruim, ele é prejudicial, as pessoas fazem ele muito mal. Eu corro o risco das pessoas amanhã estarem falando assim, ó, não É, faz isso não, não faz isso não. E, exatamente. e não é assim. O exercício ele tem que ser feito. Perfeito. Correções, exercícios, às vezes eu gosto muito de recomendar que as pessoas façam exercícios unilaterais, né, para tentar diminuir aquela questão de dominância, um lado muito, assimetria de força, assimetria de controle de movimento. Então a pessoa quando isola um dos lados, ela tende a aumentar a capacidade de um dos lados. Perfeito. Mas isso não pode ser feito assim para qualquer um, porque às vezes a pessoa vai fazer um exercício com apoio no podal e ela descamba todo na estabilidade, pelve, coluna, e aí ela tá toda torta fazendo um negócio, a carga vai lá embaixo porque ela nem equilíbrio tem para fazer o exercício, né? Então, eu acho que se a progressão ela for bem respeitada, e é difícil a gente às vezes convencer o, o cliente a ter paciência com a progressão, mas de novo, o porquê é importante, né? Se ele souber bem o porquê aquela evolução está sendo mais lenta, ele tende a aderir mais. Então, exercícios que demandam muita estabilidade articular, eles, se forem usados muito no início, eles tendem a serem um pouco mais prejudiciais. Mas eu Perfeito. acho que melhor fazer do que não fazer. Perfeito. Achou muito polêmica essa Eu pergunta? achei um pouco mais do que a outra, É, porque hoje em dia isso é um pouco. busca-se muito isso, né? É, é, um- Qual que é o melhor ou qual que é o pior, né? e é um pouco culpa nossa, assim, nossa, que eu digo do pessoal que trabalha com biomecânica, que a biomecânica ela foi vendida há um tempo atrás como sendo a solução de todos os problemas. Exato. E não é. A biomecânica não é a solução de todos os problemas. A biomecânica é mais uma informação. E aí, quando o pessoal da biomecânica começou a falar, ó, isso aqui aumenta compressão articular, isso aqui aumenta a sobrecarga sobre tendão de Aquiles, as pessoas já começaram assim, nossa, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E aí acabou não sobrando muita coisa de exercício, sabe? Então é tudo proibido, é tudo gera sobrecarga. A sobrecarga ela é inerente à atividade, ela tem que acontecer, Perfeito. né? E então o pessoal às vezes bate muito na biomecânica e fala assim, não, o negócio é se movimentar. Aí, assim, vão pro outro lado, né? O negócio é se movimentar independente de como tá se movimentando. Não é Não. bem assim também. Fazer exercício corretamente, né? Não existe jeito certo de andar. Eu não ando na rua, no calçadão da rua Alfred, aqui em Juiz de Fora, né? Onde a gente tá, não vejo ninguém andando plantando bananeira, Perfeito. não é? Uhum. Dá para andar plantando bananeira? Ah, mas é absurdamente ineficiente. Então, existem maneiras diferentes, algumas mais eficientes que outras, sobrecargas distribuídas de maneiras diferentes, e a gente precisa ter informação. A gente precisa Perfeito. ter Perfeito. informação. Felipe, querido, gostaria de agradecer a sua presença. Acho que foi Já, cara, incrível, foi né? rápido. Exatamente. O tempo passa, a gente nem sente, né? Pô, que bom. Obrigado pelo carinho, acredito. Ah, feito convite também para você voltar mais vezes, para a Ó, gente direcionar, sempre que talvez aí precisar, para performance, ou talvez já ir nessa a gente galera, pode às vezes direcionar um pouco mais, vamos falar especificamente uma disso, a gente. modalidade, né? Isso. Fechado. Você que Então, manda. passo as palavras finais para você e muito obrigado mais uma vez. Santiago, eu queria mais uma vez te agradecer o convite. Eu acho que o que você faz aqui pouca gente faz,
pouca gente faz com a qualidade que você faz, com a preocupação, com a qualidade do conteúdo, né? Hoje em dia a gente vê muita gente produzindo conteúdo, a gente vê muita gente produzindo muito conteúdo, e ser um cara que se preocupa muito com a qualidade desse conteúdo, e isso é muito legal, e você merece todo o reconhecimento por causa disso, beleza? E é isso. Queria colocar aqui à disposição, se alguém quiser entrar em contato, tirar Perfeito. dúvidas, tem lá o meu Instagram, Qual que é o seu é Instagram? o Felipe C. Alvim, com M de Maria no final. E tem o Instagram da clínica também, é o Resulta JF. E Pronto. aí é só mandar uma mensagem lá, a gente responde o mais rápido possível. Estamos sempre à disposição. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Felipe. Galera, vocês que assistiram esse episódio até aqui, não esqueça de curtir esse episódio, comentem o que você achou desse episódio, coloquem talvez perguntas ou até mesmo temas para a gente estar fazendo nos próximos episódios. E não deixa também de compartilhar. Se você acha que alguém poderia estar se beneficiando com essa informação, compartilhe com ela, porque conhecimento liberta. E mais uma vez a gente faz jus a que essas informações cheguem no maior número de pessoas possíveis. Mais uma vez, obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.